Olá, hoje é dia 8 de junho de 2022 e vamos a mais alguns apontamentos do estudo do livro Os Mensageiros, hoje do capítulo 23, Pesadelos. Este capítulo, ele comenta quando o André ainda está com Vicente e Aniceto. Eles estão ainda naquela câmara onde as pessoas estavam em estado, ele coloca como se fossem múmias, estado cadavérico, em profundo sono. E Aniceto, nesse capítulo, ele chama André e Vicente para segui-lo um local mais à parte, local onde Alfredo e demais ali auxiliares não estavam executando um trabalho específico, no intuito de repassar outras lições para André e Vicente. Eles vão até um lado mais longe, naquele local onde eles se encontram, e então ele comenta assim para Vicente e para André: vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Agora, ele convida eles para a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos e a visão do plano mental, e não só a verificação física daqueles doentes, daqueles enfermos, daqueles irmãos que também estavam ali. E aí ele pede para o André olhar uma irmã especificamente, e o André ele olha para ela, e eu acho interessante a forma como ele vai se concentrando para que ele consiga observar aquele outro indivíduo, aquela outra pessoa com mais intensidade. E acredito que essas instruções servem para vários tipos de atividades, de concentração, de meditação, de atenção plena a uma outra pessoa, nos trabalhos mediúnicos, enfim, olha o que ele fala lá. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. Então, foco e esquecer de si mesmo, esquecer as coisas que predominavam na mente dele. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento e escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Então ele foca em um ponto e deixa com que aquele ponto ele aumente, ele cresça. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. E aí, num encadeamento de fatos, como se fosse uma bola de neve, a nossa mente ela já faz o trabalho. A nossa mente, ou chame de mente, chame de universo, chame do que seja. É um fenômeno muito interessante. Estupefato, ele fala, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. E ele começou a ver certos aspectos dessa irmã e da terrível cena em que ela fica presa nos seus pesadelos, digamos assim, ou na sua tela mental, que foi de um assassinato que ela cometeu do próprio marido. E interessante também dizer que ela acaba cometendo esse ato, aparentemente do marido mais vulnerável, que ele contando aqui a história, e logo após que ela comete isso, ela se torna daí vulnerável. Ele comenta assim: antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem invigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez, que ela própria. Então, nesse momento, por sintonia, você comete um ato, você coloca o seu pensamento em determinado ponto e atrai aqueles indivíduos
que se sintonizam, que se assimilam àquela corrente mental, àquela vibração. E aí o André, ele toma um posicionamento que é muito interessante e proveitoso se a gente conseguir absorver para qualquer situação da nossa vida, para qualquer atitude que devamos tomar em relação às outras pessoas. Olha o que ele faz lá. Não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. E olha como é que ele faz esse tipo de movimento. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, então ele teve esse impulso inicial. Isso ocorre com a gente talvez todos os dias. Seja em qualquer crime ou qualquer coisa que nos incomode. Recordei as lições já recebidas e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação da infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como pedra incompreendida rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ele não sabia como ajudar ela. Mas ele pensou nela como uma irmã. É filha do mesmo pai, que adoecera no caminho comum. E que ele não sabia a causa daquilo. E procurava algum meio de auxiliar ela. Nesse momento, o Aniceto chama ele e ele tira esse foco. E o Aniceto comenta com ele que só o pensamento de compaixão que ele conseguiu e de empatia que ele conseguiu colocar naquela irmã, e assim como o Vicente deve ter feito a mesma coisa, já auxiliou-a. Isso a gente vê todos os dias. É interessante ressaltar 2 pontos aqui, para que a gente tente se colocar nesse mesmo movimento. Primeiro, para não fazer um recorte do outro. Saber que aquela pessoa que às vezes no impulso a gente quer julgar e quer condenar já, ela tem um passado gigantesco. Ela é um complexo muito maior do que aquele pequeno ponto que a gente está analisando. Um passado cheio, talvez, de traumas, de dificuldades, de momentos em que ela teve que lidar, de superações. A gente não sabe o que culminou naquele momento específico que a gente está tendo que julgar, e que a gente não deveria fazê-lo. Então, evitar recortar, evitar pegar um aspecto específico e generalizar para o todo em relação a uma pessoa. Nós não temos essa função. Quem pode julgá-la de verdade é só a consciência dela. E o segundo ponto que nos faz muitas vezes julgar, fazer esse ato de julgamento, esse ato de crítica em relação ao outro, é muitas vezes quando a gente vê uma ação ou alguma coisa, alguma atitude que reverbera na gente mesmo, que nos incomoda, que talvez seja um aspecto nosso também e que a gente também não soube lidar. Então o autoconhecimento aqui ele surge como importante para que a falta dele não seja uma causa para realizar esse tipo de crítica. Que possamos refletir dentro desses 2 temas e dessa história desse capítulo que é muito interessante, para que possamos crescer no dia a dia. Uma boa semana para nós, muita luz e muita paz.